Filipenses 3, verso 12, 14 ao 14. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Diga, tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Diga, Espírito Santo, fala comigo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu gosto muito desse texto e nós já falamos ele algumas vezes e queremos nos aprofundar nele nesta manhã. O apóstolo Paulo, ele está reconhecendo aqui que ele não era perfeito. Não era perfeito. Foi o maior apóstolo. O que nós temos como igreja de revelação e estrutura foi dado para ele. A revelação, o próprio Cristo deu para ele. Depois que Jesus já havia ressuscitado, estava com o Pai, o próprio Cristo revelou a ele as verdades que nós cremos e declaramos de fé nos nossos dias. Mas ele diz, olha, eu não julgo que eu tenha alcançado. Eu também não digo que eu sou perfeito, né? Ninguém aqui está apresentando para você uma declaração de perfeição. E nem cobro isso, nem cobramos isso. Só que ele diz assim, eu não sou perfeito, mas eu tomei uma decisão. Nós sempre falamos aqui que decisão muda destino. Ele tomou uma decisão. Ele decidiu esquecer do que ficou para trás. Foi uma decisão. Não, eu me esqueço do que ficou para trás. Eu abandono o que ficou para trás. Tem muita gente que tem dificuldade com isso, que tem a vida travada, porque não consegue se libertar do que ficou para trás. Tem gente preso a acontecimentos da sua infância, quando com os pais. Tem gente preso a acontecimentos que aconteceu na sua adolescência, na sua juventude. Tem gente preso a acontecimentos que aconteceu quando casou, quando era inexperiente, quando era novo e as coisas aconteceram de uma forma ruim e a pessoa, ela retém aquilo ali e aquilo ali fica impedindo ela de ir para frente, de avançar. Se você não aprender essa realidade, você não irá para a próxima fase. Nós não iremos para o próximo nível se nós não aprendermos a deixar o que ficou para trás. Porque toda vez que nós sentarmos, nós vamos estar falando do passado. Toda vez que você pensar em avançar, você olha para trás e aquilo ali vai te bloquear e você não vai conseguir avançar. Não vai conseguir avançar. Então nós temos que decidir isso, é uma decisão. Pastor, eu não sinto. Sai dessa, irmão. Não é sentimento, é decisão. É fé. Eu decido esquecer o que ficou para trás. Eu decido fazer o quê? Deixa eu exemplificar melhor para você. Eu decido virar a página da minha vida. É uma decisão. A nossa vida, ela é feita de acertos e erros. Você não acertou sempre, mas também não errou sempre. Eu não acertei sempre, mas também não errei sempre. E eu preciso, entender isso e virar a página quando necessário. O que
Paulo fez no seu passado, uma das coisas que eu destaquei aqui, está em Atos 7, verso 54. Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. E exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos contra ele. E arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito essas palavras, adormeceu. Capítulo 8, verso 1. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Olha um pedaço do passado da vida de Paulo. Saulo, ele, quando as pessoas apedrejaram Estevão, ele estava lá. E ele estava concordando com aquilo. Ele estava, participando com a sua aprovação. E quando ele estava lá, as pessoas pegaram suas vestes, colocaram aos pés dele e mataram Estevão, apedrejaram Estevão. Estevão, um homem de Deus que olhou para o céu, viu o céu aberto, viu Jesus à direita de Deus. Estevão, que era tão cheio do Espírito Santo, que enquanto apedrejado liberou perdão para aqueles que o matavam. E o Paulo estava lá, participando disso. Só que quando ele tem um encontro com Jesus, ele esquece, ele deixa para trás o seu passado. Ele deixa para trás esse evento da vida dele. Você pode ter cometido falhas, você pode ter errado de várias formas, mas você não pode deixar o seu passado te impedir de alcançar o seu destino. Paulo, não é que ele não se importava, é que ele se arrependeu, é que ele mudou de direção, é que ele se tornou uma nova criatura, e ele entendeu que as coisas velhas ficaram para trás. Ele entendeu que Jesus estava dando uma oportunidade para ele de viver uma nova história, então ele esquece o que ficou para trás. Eu fico imaginando o diabo tentando acusar ele: você vai pregar o evangelho, você consentiu com a morte de Estevão, você aceitou, você participou. Mas ele estava bem resolvido. Ele estava resolvido. Sabe o problema de algumas pessoas? É que elas ainda não estão resolvidas dentro delas. Elas não estão resolvidas, elas têm questões que elas não deixaram para trás, e daí ela vive enferma, e daí ela vive com dificuldade de alcançar o destino. Deixa para trás, querido. Esquece, nem Deus se lembra mais. Se você está em Cristo, se você confessou, se você está em fé, nem Deus se lembra mais. Deus tem um destino para nós. Está entendendo? Se solte, se liberte nessa manhã em nome de Jesus. Em 2 Samuel 12, verso 13 ao 19, vai falar sobre Davi. Davi havia pecado contra Deus, presta atenção nisso, nessa história. Pecou contra Deus, possuiu a mulher de Urias, estava em casa um dia, e ficou olhando para fora. Quando você fica de bobeira, você dá margem para errar, tá? Você fica de bobeira, daí você fica lá no celular, você dá margem para o erro. Ficou lá de bobeira, viu a mulher tomando banho, se interessou, mandou o servo trazer a esposa do vizinho, e ele possuiu a mulher de Urias.
se deitou com ela. Depois descobriu que ela estava grávida. Quando descobriu que ela estava grávida, ele falou assim: eu vou mandar Urias para casa. Estava na guerra? Manda para casa, vai ficar com a esposa, e depois ele vai achar que o filho é dele. Vai vendo? Falei domingo passado que a Marvel, que o pessoal das novelas perde feio para as histórias da Bíblia. E daí, Urias era muito fiel, Urias não quis ir para casa. Davi então teve outra ideia: vou mandar esse soldado para a guerra, e vou falar para o comandante, quando o inimigo vier, se afastar e deixar que ele morra. E assim ele conspirou contra a vida de Urias, e Urias veio a morrer. Davi recebeu uma visita do profeta, e o profeta contou uma historinha para ele, né? Porque Deus tudo vê. Diga: Deus tudo vê. O profeta contou uma historinha. Ele entendeu que aquela história falava dele, e Deus deu algumas sentenças para Davi por causa dos seus erros. E entre as sentenças está a morte da criança que estava sendo gerada. No verso 13 diz: Davi confessou a Natã: pequei contra Yahvé. Então Natã afirmou a Davi por sua parte: Yahvé perdoa o teu pecado, não morrerás. Mas por teres ultrajado a Yahvé mediante tua atitude, o filho que tivestes morrerá. E Natã se despediu de Davi e foi para casa. E depois o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus em favor do seu filho, observou rigoroso jejum e, recolhendo-se, passou a noite toda prostrado no chão. Então os anciãos, oficiais de Davi no palácio, se colocaram ao lado dele a fim de encorajá-lo a erguer-se do chão, mas ele não quis e também recusou qualquer alimento. No 7º dia, contudo, o menino morreu. Digo: o menino morreu. Os anciãos de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que a criança havia falecido. Comentavam: quando o menino estava vivo, nós lhe aconselhamos e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma insensatez. Mas Davi notou que os seus oficiais cochichavam entre si, e compreendeu que seu filho estava morto. Indagou-lhes Davi: o menino morreu? Diante do que eles afirmaram: sim, Senhor. Deus disse que a criança iria morrer. Querido, quando Deus determina algo, esquece. Deus disse, era consequência daquele erro. Agora, quando ele vai para casa e a criança fica doente, ele não cruza os braços. Vem comigo agora. Ele clama pela criança. Ele se humilha diante de Deus pela criança. E ele começa um jejum. E ele fica 7 dias jejuando. Ó, já fiz de 3 dias, de 7 ainda não. 7 dias que ele não comeu nada, que ele ficou prostrado, clamando pela vida da criança. Passou-se o tempo, e ele fez de tudo, mas ainda assim a criança morreu. E agora os servos estão preocupados. Ó, a criança viva, ele não se movia, não se levantava, não comia, não tinha ânimo. E agora, como que nós vamos comunicar a ele que a criança está morta? E ficaram com medo, mas Davi, vendo as conversas, entendeu. E agora ele pergunta: e a criança morreu, e o que fazer agora? Você fez de tudo para consertar algo. Você fez de tudo para algo dar certo. Você fez de tudo por um relacionamento. Você fez de tudo por um filho, por uma filha. Você fez de tudo, sabe, por um projeto. E no final não deu certo. No final não saiu como você desejava. O que fazer agora? Entregar os pontos? Desistir da vida? Parar de viver? Abandonar tudo?
Olha o que Davi fez, no verso 20 ao 23. Então imediatamente Davi se levantou do chão. A criança estava morta, ele entendeu isso, então ele fez tudo o que podia, não deu certo. Então quando ele sabe disso, ele se levanta do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou as vestes. Depois entrou no santuário de Yahvé e se prostrou. Retornou para casa, mandou que lhe servissem a refeição e comeu. Seus anciãos e conselheiros lhe perguntaram: por qual motivo ages desta maneira? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e pranteastes. Mas agora que o menino está morto, te ergueste com vitalidade e viestes comer? Então ele respondeu: enquanto meu filho vivia, jejuei e muito lamentei, porquanto afirmava: quem sabe Yahvé venha a se compadecer de mim e permitirá que a criança viva. Mas agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Ele sofreu o que tinha que sofrer, chorou o que tinha que chorar, mas quando entendeu que estava morto, que estava acabado, ele se levanta, ele troca as vestes, ele passa perfume, ele se alimenta. Está entendendo? Saiba, meu querido, quando virar a página, saiba, meu querido, quando, você seguir em frente. Tem coisa que não deu certo, tem projeto que não deu certo, tem, relacionamentos que não deram certos, mas você precisa ter a capacidade de se levantar. Tem gente parado no tempo, tem gente deixando a vida passar, com coisa que não deu certo, que você fez de tudo. Eu cuido de vocês, de outros irmãos, e eu entendo a batalha de alguns, que se permitem ser cuidados. Gente que não faltou verdade, que não faltou sinceridade, que não faltou empenho, mas que ainda assim não deu certo, não conseguiu. Agora a pessoa vai parar de viver porque algo morreu, porque algo não deu certo. A pessoa vai parar, de caminhar porque algo não deu certo, porque ela tropeçou em algum momento da vida. Não, você deve se levantar. A Bíblia não esconde as falhas dos heróis da fé, mas a Bíblia fala como que eles reagiam diante das situações. Eles não eram anjos, eram homens como nós, sujeitos às mesmas paixões, mas essas pessoas tinham a capacidade de se levantar das situações. Você não fez pior que Davi. Então se levanta, porque ele se levantou. Está entendendo? E você entender que Deus é Pai, que não quer ver você chorando pro resto da vida. Tem um tempo de luto? Tem, mas esse tempo tem que passar em nome de Jesus. Pode passar 10, 15, 20 anos chorando com algo que já morreu. 30 anos atrás, pastor, abandona isso. Se não ficou, querido, não era para ficar. Está entendendo? Deus tem pessoas preciosas para colocar na sua vida. Se você for ler, você vai ver que depois que ele se levanta, que ele se troca, que ele, vida que segue, ele vai lá dar uma namorada na esposa. Ele consola ela. E daquele consolo nasce uma nova criança. A próxima criança que nasceu depois de todo aquele caos que ele viveu, que ele provocou de alguma forma, foi o sucessor do trono. Foi Salomão, que depois deu continuidade a um trabalho que ele exerceu diante do povo. Se você se levantar, você vai entender que coisas melhores estão pela frente, estão diante de vós.
Se você se levantar, você vai entender que um tempo melhor do que aquele que você estava vivendo vai se estabelecer na tua vida. Então se levanta, para de chorar, deleta. É que tem coisa que se eu falar aqui, você vai se escandalizar comigo. Mas eu tenho chegado em algumas pessoas e tenho falado, irmão, vida que segue. Vamos embora. Amém, Jesus? Dá uma salva de palmas para Jesus. Aprenda a perdoar. Nesse processo de seguir em frente, você precisa liberar perdão. Mateus 6:12, Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso. Nós falamos na tarde da bênção sobre ela. E uma das coisas que Jesus ensina na oração do Pai Nosso, ele é declarar: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. A pedir para o Pai perdão, mas declarando: Pai, eu também perdoo. Perdoa porque eu tenho perdoado. Isso é verdade? Perdoa porque eu tenho perdoado. Você precisa estar pronto para isso. Para viver bem, nós vamos ter que perdoar todo dia. Para o seu casamento continuar bem, você vai ter que perdoar todo dia. Maridão vai falhar, a esposa vai falhar. Às vezes vai falar algo que você não gostaria de ouvir, mas você tem que ser maduro o suficiente para perdoar. Perdoar o filho, perdoar o pai, perdoar a mãe. E eu estou começando por aí, porque nós estamos enfrentando dificuldades no meio da casa, da família, de viver essa realidade do perdão. Filhos que não falam com seus pais, pais que não falam com seus filhos, esposa que guarda mágoa de 10, 15, 20 anos, e daí não entende porque o casamento está murchando, está secando. Marido que não perdoa. Jesus falou que Moisés liberou o povo a ter a carta de divórcio por causa da dureza do coração, porque no princípio não foi assim. Se o coração é duro, se a pessoa fica guardando mágoa por causa de um chinelo que ficou no caminho, por causa de uma palavra maldita, mal expressada, querido, você não vai viver bem. Perdoa o seu patrão. Às vezes o patrão chega tenso no ambiente, porque a realidade que ele lida é maior do que a que você lida, porque a pressão financeira que está sobre ele é muito maior do que a que você lida. Está entendendo? Você tem que entender isso e liberar perdão, porque ele é a pessoa que Deus usa para prover na sua vida. Senão você vai ficar magoadinho aqui, sai, magoadinho ali, sai, magoadinho lá e vai sair. Então perdoa, libera perdão para as pessoas. Para ser igreja tem que perdoar, viu? Tem, senão você não consegue ser igreja. Só que lá fora sozinho você não é igreja também. Tem uma mensagem diabólica aí: eu não preciso da igreja porque eu sou a igreja. Não é assim não. Se você for ver na Bíblia, a igreja é a reunião dos membros do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, e aí nós somos igreja quando nos reunimos. Está entendendo? Então, libera perdão. Tem irmão que não fala com o irmão, hoje é Santa Ceia. Tem irmão que nem cumprimenta o outro irmão. Seja maduro, querido, perdoa. Está entendendo? Jesus, ele chamou Judas de amigo quando ele estava sendo entregue. E Jesus estava usando de engano? Você acha que Jesus estava usando de engano? Para Jesus, Judas era amigo, mas o Judas que se fez traidor. Perdoa. Cumprimenta o irmão, estende a mão. Como que a gente participa da ceia com o coração todo sujo, preso?
irmãos, ai pastor, você não sabe que eu passei faz 1 ano, aquele irmão passou por mim e não me viu. Às vezes ele estava preocupado com um monte de coisa, querido. Às vezes eu estou andando na rua, é só corpo presente, viu? Se você não chamar, eu não vou te ver. Porque às vezes eu estou pensando nos compromissos que a gente tem que honrar, nas questões que a gente tem que lidar. E os irmãos, as pessoas são assim. Então perdoa. Paulo disse em 2 Coríntios 2, verso 10 e 11: se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo, por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Quando você não perdoa, quem tem vantagem é o diabo. Satanás tem vantagem quando você não libera perdão. Eu não estou sentindo, pastor, não é sentimento, vamos mudar de fase, é decisão. Decisão. Quando eu vou para a oração, Deus, eu perdoo aqueles que falharam, eu perdoo aqueles que se levantaram, eu perdoo, eu escolho perdoar, Deus, abençoe-os, porque senão você vai ficar arrastando corrente, daí você não vai para o próximo nível, você está arrastando um monte de gente atrás de você, e quando fala da pessoa, até chora, se emociona. Por quê? Porque está cheio de mágoa, não consegue seguir em frente. Por quê? Porque não perdoou, não o esqueceu, não deixou para trás. Pastor, eu já perdoei, pedi perdão, a pessoa não perdoou, o problema é dela daí. Você fez a sua parte, amém? Você fez a sua parte, mas perdoa, libera perdão. Nós vamos orar antes da ceia, libera perdão. Fala, Deus, eu escolho perdoar. Eu perdoo minha esposa, eu perdoo o esposo, eu perdoo meu filho, minha filha, eu perdoo, Deus. Amém, Jesus? Amém? Fala para o teu irmão, me perdoa. Fala para ele, você tem que me perdoar. Dá uma salva de palmas para Jesus. E viva o novo de Deus. Você esqueceu as coisas que ficaram para trás, você se levantou da situação de onde você estava, você perdoou, agora viva o novo. Isaías 43, 18, 19, para encerrarmos, diz assim, Ministério de Louvor pode subir: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos, eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer, não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Quando o Senhor está falando, esqueçam as coisas passadas, é porque Ele quer fazer coisa nova na nossa vida, amém? É porque Ele quer fazer a nossa vida florescer, é porque Ele quer mostrar novos caminhos, novas conexões, novos caminhos, pessoas preciosas, está entendendo? Se alguns não viram Deus na tua vida, Deus vai colocar gente preciosa no seu caminho, que vai olhar para você e vai ver Deus, vai ver sinceridade, verdade, a graça de Deus na tua vida, um novo caminho, um novo tempo, e nós estamos prontos para o novo de Deus, amém? Abertos para o novo de Deus. Mas não é do jeito que eu queria, não, é o novo, então deixa Ele fazer. Se você abrir mão do que não deu certo, você verá que novas coisas fluirão na sua vida, que um novo tempo vai se estabelecer na sua vida, em nome de Jesus, amém? Algumas coisas foram boas por um tempo, diga, algumas coisas foram boas por um tempo, diga, aquele carro, aquela casa, aquela amizade, aquele emprego, aquele relacionamento, mas passou. Deus fará uma coisa nova, amém, Jesus? Quando recebem essa palavra, levanta a tua mão e diga, Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra para a minha vida, nesta manhã, em nome de Jesus. Essa é uma programação da comunidade Caminho para Cristo. Acompanhe nossas reuniões pela rádio CPC,
às quintas-feiras, às 20 horas. Aos domingos, em 2 horários, às 9 da manhã e às 19 horas. Comunidade Caminho para Cristo.